Uau! Futebolísticos aprendizes. O nosso Entre Linhas fala de Copa do Mundo. O sorteio dos grupos da Copa do Mundo foi emocionante. E aqui nós vamos analisar, extrair essa sequência que nós temos aqui de termos preposicionados. Olha só, o sorteio. Foi o sorteio do quê? Vou marcar aqui, ó. Comecei aqui. O sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Vai até aqui. Então, o sorteio disso. Olha só. E é claro, eu vou dividir, né? Porque eu tenho várias coisas aqui. Então, olha só. Vou botar aqui, ó. Primeiro nível, né? Dos grupos da Copa do Mundo. Depois a gente percebe dos grupos de quem? Da onde? Da Copa do Mundo. Então posso colocar aqui num segundo nível da Copa do Mundo. E aqui eu ainda terei mais um, né? Da Copa. Copa de quê? Copa da cozinha? Não, da Copa do Mundo. Eu vou até fazer uma coisa mais legal. Olha só. Dos grupos, apaguei. Da Copa, apaguei. Do Mundo. Então eu tenho aqui 3 níveis. Dos grupos da Copa do Mundo. E tenho aqui, vou abrir o meu espaço, dos grupos da Copa do Mundo que se liga a sorteio. Os grupos são grupos, vou botar as setinhas de outra cor, né? Senão vai ficar tudo muito laranja. Os grupos são grupos da Copa. Da Copa da minha casa? Não, da Copa do Mundo. Eu tenho vários degraus. O primeiro desses degraus é a ideia disso aqui tudo, né? Porque eu acho que isso aqui tudo, né? Isso aqui tá ligado a isso e isso aqui tá ligado a isso. Então a gente tem esse pedaço daqui, os grupos da Copa do Mundo, sendo o elemento principal que está ligado a sorteio. E aqui a gente tem que observar o seguinte: a palavra sorteio é um substantivo. Acontece muito quando nós temos termos ligados a um substantivo que nos vem a dúvida entre complemento nominal ou adjunto adnominal. O complemento nominal, ele tem um valor substantivo, ele tem um valor de completar um outro substantivo que precisa desse complemento, e o adjunto é um modificador, né? Ele vai entregar uma qualidade, uma classificação, um atributo. Wallace, como é que eu vou fazer essa diferenciação? Bom, eu costumo dizer que o complemento nominal, né, o nome complemento, ele na verdade é usado também em outra área. Ele é usado na parte dos verbos. Nós temos complementos verbais. Os complementos verbais são objetos. Então, eu posso dizer que o complemento nominal é uma espécie de objeto do nome. Então, o que eu posso pensar? Se eu estou procurando um termo que precisa ser uma espécie de objeto do nome, então eu estou comparando alguma coisa a um objeto, por que não tentar, então, comparar o substantivo a um verbo e facilitar a minha vida de identificar ou não um objeto? Por exemplo, eu pego a palavra sorteio e vejo qual é o seu parente mais próximo que tem a profissão de ser verbo. Ora, eu sei, você sabe, você acabou de pensar aí que sorteio tem sim um parente que é o parente sortear. Sortear é parente do sorteio e é um verbo. Então agora eu posso pensar na ideia do sortear. Eu tenho ali uma ideia da ação
o grau de parentesco, e com isso eu vou pegar agora e perceber se isso aqui parece ou não um objeto. Os objetos, eles têm uma característica, eles têm uma definição que eles sofrem a ação desse verbo. Ou seja, eles são um termo paciente. Então eu posso dizer para você, vou colocar aqui, ó, no meu banco de simsalabins, o complemento, por ser parente, por ser análogo ao objeto, ele vai ser paciente. Ou seja, ele sofre uma ação. Então aqui, ó, como eu já peguei o substantivo e observei o parente próximo dele, que tem como profissão ser um verbo, sorteio, sortear, eu agora penso, os grupos da Copa praticam a ação de sortear? Ou os grupos da Copa sofrem a ação de sortear? Os grupos sorteiam ou os grupos são sorteados? Wallace, aí ficou fácil, porque os grupos são sorteados, eles sofrem a ação, portanto, isso aqui, esses grupos, os grupos da Copa do Mundo, isso aqui tudo é paciente. Se o termo é paciente, significa que ele funciona como uma espécie de objeto do nome, e o objeto do nome leva o nome de complemento nominal. Ok? Então, isso aqui tudo, tá, gente? Isso aqui tudo vai ser o nosso complemento nominal. Vamos observar aqui, dos grupos da Copa, tá? Wallace, eu tenho aqui um parente de grupo? Grupar não dá, né? Não tem um parente. Na verdade, quando eu penso em grupos da Copa, né, eu não penso em nenhuma ação. Não existe nenhuma ação aí de grupo da Copa. Não tem ação. Na verdade, os grupos são de que tipo? São grupos para onde? São grupos de quê? Eu tenho aqui uma especificação de grupos. São grupos de trabalho? São grupos de estudo? São grupos da escola? São grupos do trabalho? Não, são grupos da Copa. Então aqui eu tenho uma característica. Wallace, eu poderia dizer então que se ali em cima fosse agente, era um adjunto? Sim, você poderia dizer. Mas, meu caro aprendiz, não fique apenas com esse simsalabim na cabeça. Por quê? Porque nem todo adjunto é agente. O importante é você entender que grupos não tem nenhuma ideia de ação. Então você não vai encontrar aqui agente paciente. Mas você sabe que os grupos são da onde? Né? Está especificando, é o grupo de quem? De quê? Né? Então eu tenho aqui uma especificação, uma caracterização, uma qualidade. Então nós temos aqui, de onde são os grupos? Do trabalho? Não, são da Copa. A característica desse grupo é pertencer, serem grupos que pertencem ao evento Copa do Mundo. Se nós temos aí a ideia de pertencência, se nós temos a ideia de modificação, a ideia de qualidade, temos um adjetivo que tem A de adjunto. Então aqui eu tenho um adjunto adnominal. E é exatamente o que acontece com a Copa do Mundo. É a Copa da onde? É a Copa da minha cozinha? Né? É a Copa da UEFA? É a Copa Libertadores da América? Não, é a Copa do Mundo. Isso aqui é a característica, né? Wallace, não seria o nome do mundo, não é? Copa Libertadores, Libertadores é um nome de fato.
Copa da UEFA é a que pertence à UEFA. A Copa do Mundo é a que pertence ao mundo. Até porque é Copa FIFA, né? Ah, Wallace, eu poderia considerar Copa do Mundo uma coisa só, um substantivo próprio? Poderia, e aí você não faria essa análise que eu estou fazendo aqui. Pararia aqui, diria que Copa do Mundo é um substantivo composto. Tá? Mas se você quisesse aqui, se não fosse do mundo, se fosse uma outra Copa qualquer, a Copa do seu bairro, isso aqui continuaria sendo um adjunto adnominal. É que um ADN não, né, Wallace? Um ADJ-ADN. É porque, na verdade, esse Copa do Mundo, né, até a gente escreveu com letra maiúscula, virou uma palavra só, virou uma ideia só, mas eu queria mostrar para você que dentro de um mesmo bloquinho nós podemos ter vários elementos preposicionados um em relação ao outro, e cada um deles vai ter que ser analisado sempre separadamente para ver se tem uma ideia de ação, é paciente ou agente, ou se a ideia é de posse, de complementação, ou se a ideia é simplesmente de uma caracterização. E aí a gente tem a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Muito bom, né? Só não é melhor do que o like que você vai deixar agora nesse vídeo. Não deixou ainda por quê? Anda, vai, deixa aí. Deixa o joinha pra mim, vai não custar nada pra você. Aproveita, faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e fica por dentro de todas as entrelinhas que ainda vão aparecer por aqui. Vai, eu e você juntinhos, gritando para o mundo inteiro que a língua portuguesa é a mais bonita!